Bom dia. Que bom que podemos nos encontrar nesse domingo glorioso. Eu tenho perguntado para mim mesma, como que você pode encorajar o outro a compreender que vale a pena confiar na palavra de Deus? Então, pelo primeiro pensamento é você realmente crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Você tem que crer no que está escrito na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, não tem como você acreditar em quem escreveu a Bíblia. Porque o autor da Bíblia é o Senhor. Ele usou vários homens durante várias gerações, mas todos continham a mente de Deus para nós. Então hoje nós temos que permear nossa vida em cima de uma verdade. Então tudo que você pode escolher na sua vida tem que ser escolhido em cima de uma verdade. E nós escolhemos a palavra. Todos nós temos pensamentos naturais. Antes de eu nascer de novo, eu tinha a minha maneira de agir, de pensar. Naturalmente você faz escolhas. Coisas simples, 2 mais 2 é 4, você tem que ir para a faculdade, você tem que trabalhar, escolhas normais. Só que quando você nasce de novo, as escolhas passam a ser diferentes. Porque você tem hoje impregnado em você os 10 mandamentos, você tem uma nova natureza. A mente de Cristo está sendo formada em você e em mim. Então nós temos hoje toda uma referência. Qualquer escolha que eu pense em fazer, imediatamente eu penso na palavra de Deus. No que a palavra de Deus pode me orientar. Então vamos, antes da gente orar, vamos abrir lá em Apocalipse. Último capítulo da Bíblia. Então, esse aqui é fácil de achar. Praticamente quase a última página da Bíblia. Apocalipse 22, 18. Então, quando você nasce de novo, se converte a Cristo, entendeu a mensagem do Evangelho, existe um passo importantíssimo para todos nós fazermos, que era a leitura da palavra de Deus. Então, se você ministra para alguém e aquela pessoa nasceu de novo, o meu conselho para você é que imediatamente, se ela não tiver uma Bíblia, você compre uma e dê de presente. Por quê? Porque a pessoa precisa conhecer a palavra de Deus. Como que o Espírito Santo pode revelar alguma coisa para nós se você não conhece a palavra? Como ele pode trazer algo para você? Uma lembrança, se você não tem a Bíblia, se você não conhece a palavra. Aí você pode pensar, mas e a pessoa que é analfabeta, né? Não tem Bíblia, não sabe ler? Porque Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, que Ele enviou a segunda pessoa da Trindade para nos ensinar. O Espírito Santo. E qualquer pessoa pode, pode passar tempo orando no Espírito. E isso vai trazer para a pessoa tudo aquilo que ela precisa também. Ela não sabe ler, mas ela pode ouvir a Bíblia. Ela pode abaixar a Bíblia no celular dela. Então, o Espírito Santo vai trabalhar de tal maneira que vai começar a te incomodar para muitas práticas. É impossível alguém que comece a orar no Espírito Santo, de maneira bem coordenada todos os dias, que ela não vai cair em alguma prática. Que o Espírito de Deus não vai levar aquela pessoa para o jejum, ou para a adoração, ou para a meditação da palavra. Ele vai incomodar a pessoa para que ela leia a palavra. Ela vai sentir fome, necessidade. O pastor Bronk, ele usa um termo, acho bem interessante, ele faz a seguinte comparação. Da mesma maneira que a antiga natureza tem alguns apetites para o pecado, para as coisas da carne, quando você nasce de novo, um novo apetite começa a acontecer dentro de você. Você começa a ter um apetite que você não tinha antes. Para querer saber as coisas corretas, para querer ler a palavra. O seu apetite muda. Antigamente você amava pornografia.
de repente você se converte da noite para o dia, parece que aquele apetite não ficou tão forte em você. Parece que agora você já sabe que aquilo não é bom para você. Antes você não pensava assim. Mas hoje você sabe que aquilo não é bom. Tem alguma coisa em você que diz, opa, isso aqui não é mais como antes. Porque você nasceu de novo. Tem uma nova natureza. A nossa carne, essa vestimenta que eu estou hoje, que não é verdadeira Rita, a verdadeira Rita é aquela nascida de novo. Se eu permitir, ela faz todas as coisas que o pecado gosta de fazer. Só que hoje, não sei com você, mas tem um breque dentro de mim. E com certeza dentro de você tem o mesmo breque. E conforme você vai lendo mais a palavra e crescendo, amadurecendo, o breque vai ficando mais firme. Você já não quer pensar aquilo, você já imediatamente combate aquele pensamento. Então, isso é importante. Nós permearmos a nossa vida em cima de uma palavra. A palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus é eterna. O diabo não pode mudar a palavra. O que o diabo odeia em você e em mim? A palavra. Ele está atrás da Rita, não da Rita, da palavra que a Rita tem dentro dela. Ele quer roubar de mim essa palavra. Você que não pode permitir que isso seja roubado de você. E como que você permite que não seja roubado? Quando você entende que a leitura da palavra é importante, você precisa ler a palavra de Deus. Você tem que orar no Espírito Santo. Se você não entendeu ainda a importância de passar tempo orando no Espírito, eu estou durante toda a semana aqui, só você me ligar. Rita, não entendo direito. Posso combinar de ir aí falar com você? Maior prazer de eu sentar com você e lermos a palavra. Passarmos tempo com essa palavra mostrando a importância de você orar no Espírito. A importância de você ler a palavra, a importância de você obedecer a palavra. Então vamos pegar Apocalipse, mas antes vamos orar. Pai, eu te dou louvor nessa manhã. Eu te dou louvor pela tua palavra que é viva, a tua palavra eficaz. Eu te dou louvor pela tua palavra que nos levanta nessa manhã. Eu te dou louvor por essa palavra poderosa, palavra que criou todas as coisas. Eu te agradeço nesta manhã, Pai, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é cortante, a tua palavra ela é criadora, a tua palavra traz à luz aquilo que não vemos ainda. A tua palavra revoluciona toda a nossa vida. A tua palavra, Pai, quando ela vem, ela divide a nossa alma do nosso espírito. A tua palavra, Senhor, nos faz andar sobre as águas. A tua palavra é vivificada no nosso coração pelo teu Espírito Santo. A tua palavra, Pai, traz vida aonde há morte, no poder do nome de Jesus Cristo. Amém? Então, Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. A partir do 18. Nós vamos ver que Deus vela pela palavra dele. A palavra de Deus será cumprida. Tudo que Deus falou aqui, você pode acreditar, ele vai cumprir. Eu quero começar nessa última fala de João, nesse livro de Apocalipse, porque é muito importante você entender hoje que você também tem que tomar muito cuidado com as traduções bíblicas, com aquilo que está sendo traduzido. Por quê? Porque tem muita Bíblia que é bonita, mas a tradução não está de acordo com a palavra de Deus, aquilo que realmente Deus está dizendo. E se você não tem esse cuidado, porque hoje Bíblia também se tornou um comércio, né? Então você faz Bíblias bonitas, então você tenta fazer uma linguagem mais fácil, mais moderna, mas essa linguagem fácil e moderna pode trazer muita confusão para você. Então lembre, nós temos um professor chamado Espírito Santo. E ele vai te ajudar. Ele está aqui para nos ajudar. Ele é o nosso ajudador. Você não está nas mãos da Rita e nem nas mãos de ninguém. Deus não te deixou nas mãos de pessoas humanas. Deus te deixou uma pessoa maravilhosa. Deixou para mim, para você e para todo aquele que crê. A pessoa do Espírito Santo.
Então Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador, Ele é o Espírito da verdade. E nós precisamos ter cada vez mais, como fala o pastor Bronk, um apetite pela verdade de Deus. Um apetite em fazer aquilo que Deus quer que você faça. Porque pensa comigo, a vida passa muito rápido e a construção não está aqui. Jesus disse, não construa sua vida aqui, naquilo que é temporário, efêmero, passageiro. Porque o que é a vida de um homem? É como uma nuvem que se desfaz e passa. Quantas pessoas já passaram pela sua vida e pela minha vida que já não estão mais aqui? Muitas. Elas estão vivas? Estão. Mas aonde elas estão hoje? Se elas fizeram a boa escolha, nós sabemos onde elas estão. Mas se elas fizeram também a má escolha, nós também sabemos onde elas estão. Eu achei tão interessante, eu vi uma pessoa, faleceu um amigo e eles disseram que os dois eram cristãos e ele escreveu uma frase para o amigo assim, achei bem interessante. Te vejo no céu. Então é legal você saber que você vai encontrar de novo aquela pessoa, que não é para sempre. Por que nós batalhamos tanto para os nossos filhos, marido, esposos, amigos, irem para a eternidade vivos e não mortos? Porque nós queremos passar a nossa eternidade com eles. Essa é a motivação do nosso coração. Nós não queremos que ninguém se perca. Nós queremos que todos estejam conosco na eternidade. Não importa se inimigos ou amigos, porque Deus ama aquela pessoa que mais te chateia. Deus te ama tanto quanto te ama. Não adianta falar que é chato. Não, não é chato. Porque Deus ama as pessoas, todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então, aquela pessoa que mais pega no seu pé, Deus ama essa pessoa tanto quanto te ama. E Deus deseja que essa pessoa esteja com Ele por toda a eternidade. Pessoa mais horrível da face da terra. Nós vemos tantos documentários de pessoas que mataram muitas outras. Hitler, por exemplo. Se a pessoa você chegar no céu e encontrar Hitler, na sua mente natural é impossível. Mas nós não sabemos se nos últimos momentos da vida dele, ele se lembrou de algo e se arrependeu. E se de todo o coração dele, ele se arrependeu, a Bíblia diz que os pecados, mesmo que sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Então não importa o que a pessoa tenha feito. Se ela se arrependeu de todo o coração, ela estará no céu. Então esse é o nosso desejo. Nós batalhamos com tudo que nós podemos, com todas as nossas forças, com a nossa vida financeira, com tudo que nós temos, para que as pessoas sejam alcançadas. Então, vamos ver Apocalipse 22, 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, a Bíblia... João termina dizendo, olha, não tira nada do que está escrito nesse livro, e nem acrescente nada, porque eu velo pela minha palavra, o Senhor diz. Pega Jeremias, vamos para Jeremias, quase metade da Bíblia. Capítulo 1, olha o que Deus falou para Jeremias. Versículo 11 e 12, Jeremias, capítulo 1. E vamos ver em outros lugares que Deus, o quanto a palavra de Deus é poderosa para nós.
é muito poderosa para você não crer nela. O maior combate que nós enfrentamos realmente é colocar toda a nossa confiança nessa palavra. Se você for bem sincera com você mesmo, se você for bem sincero, colocar confiança nessa palavra é um grande desafio para nós. É por isso que precisamos meditar nessa palavra, fazer dessa palavra não uma coisa vã, mas a nossa vida. Mudar a maneira de pensar segundo essa palavra. Porque segundo aquilo que o homem pensa, assim ele é. Essa semana, eu vi uma pessoa, eu vi no Face, ela falando coisas que eu fiquei estarrecida, porque ela também se converteu na mesma época, praticamente quase que eu me converti. E eu perdi o contato com ela, mas a maneira como ela colocou as frases no Face, eu vi que ela não tinha mais nada de Deus. Que o mundo roubou. O diabo usou o mundo para tirar dela a verdade. E eu tive a sensação de que se eu perguntasse para ela, eu disse, não, ela talvez nem se lembrasse direito pelas coisas que ela escreveu. Eu nem precisei estar com ela, só de ver o que ela escreveu. Não tinha nada a ver com Deus, com a vida de santidade que nós buscamos. Então você tem que entender que não é da noite para o dia que o diabo faz isso. Ele vai alimentando pensamentos do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Você não deve pensar como o mundo pensa. O mundo não tem nada para te orientar em relação à tua família, teus filhos, teu casamento. O mundo, os conselhos do mundo para o seu casamento, jogue fora. São pensamentos do mundo, não funciona para você. Os pensamentos do mundo não são conselheiros teus para negócios, para nada. Você tem um maravilhoso conselheiro, não negligencia isso. E tudo é de graça, você tem o maior consultor das tuas finanças. Espírito Santo. E a matemática dele, eu te garanto, não é igual à tua. Eu vejo a multiplicação de Deus na minha vida. Eu tenho certeza que você também, se você for muito sincero, você vê a provisão de Deus diária na sua vida, na sua casa, nas suas coisas. Você vê sim, você vê Ele cuidando. Isso é real. Você olha todos os dias Deus ali cuidando para que nada falte para você. É só você prestar mais atenção. Ele vai te orientar no que você vai comprar, no que você vai vender. O que vai acontecer? Ele é fiel. Jeremias 1:11. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aleluia! Deus vela pela palavra dele. Por isso que eu posso crer na palavra dele. Ele não é homem para mentir. Não é o filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir. Pega o Salmo 145. Mas como crer nessa palavra se não há quem pregue? Não é assim que fala em Romanos? Mas como pregarão se não forem enviados? Nós temos que anunciar o Evangelho pela nossa própria vida. A sua vida tem que ser uma carta lida. As pessoas precisam olhar para você e realmente desejar ter o que você tem. Porque você sai de qualquer embaraço, qualquer enrosco. Porque você tem uma palavra que é viva para você. Tem vida para você. Não é uma palavra vã. Mas você precisa
se submeter a esta palavra com seu coração humilde. Que farei, Senhor, com o meu filho? Que farei? Vai para a palavra, adore a Deus. Como que eu vou me comportar? Você não deve amar o seu filho, nem seu marido, nem sua esposa, nem sua mãe, nem seu pai. Ame menos o seu marido. Ame menos o seu trabalho, seus amigos. Ame menos, ame mais a mim. E esse amar menos é porque as pessoas têm uma voz na sua vida. E a voz de Deus tem que ser maior do que todas as vozes do mundo para você. Porque aquele que perde a sua vida por amor a mim, esse encontrá-la-á, vai encontrar a verdadeira vida. Mas eu tenho que morrer a vida da Rita, as minhas vontades, os meus desejos, os meus pensamentos, para que a vida real e verdadeira esteja fluindo de mim, que é a vida de Deus. Eu tenho que entender que eu nasci uma pecadora, não por minha culpa. Foi a culpa de Adão e todos os descendentes de Adão, a humanidade inteira nasce pecadora. Por isso eu tenho que me tornar santa, porque Deus é santo e só tem um jeito. O caminho para essa santidade, o caminho para nascer de novo é Jesus, não existe um outro caminho. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. Nenhuma filosofia do mundo pode te ajudar, por mais bonita que possa parecer. Nenhum pensamento positivo pode te levar para o céu. Nenhuma bondade humana te leva para o céu. Tem que nascer de novo porque tem uma natureza antiga na qual você nasceu, que o mundo nasceu. Todos nascem pecadores, sob a mesma sentença de morte. Não importa onde eles tenham nascido, na cidade ou no campo. Se seja uma tribo indígena, todos precisam nascer de novo. E a porta é Jesus, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a vida. E aí você sai da morte para a vida. Você tem que entender esse processo de morte e vida. Senão você vai chegar em casa e vai chamar qualquer pessoa e dizer, olha, você quer aceitar Jesus? A pessoa fala, eu quero, então repete uma oração comigo. A pessoa repete, mas ela não nasceu de novo, ela não entende, ela continua nas práticas dela. Porque não é só isso, é o entendimento correto. É reconhecer que você nasce com uma natureza caída, que você precisa de uma nova natureza. E é de graça. Só Jesus pode te dar. Só Deus pode te dar por meio de Jesus. Nada, nenhuma religião do mundo, nada do que eu faça, não há em mim nada de bom que eu possa merecer o céu. Então eu tenho que ser humilde o suficiente para reconhecer isso, que eu preciso de um Salvador. Não é pelas minhas obras, é pela obra dele. Ele já fez tudo. E quando você entende isso, as coisas começam a mudar em grande rapidez na sua vida. Porque é uma mente renovada, renovada pela palavra de Deus. Então olha o Salmo 145, versículo 13. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Ele é fiel em todas as suas palavras. Tudo que você lê nessa palavra se torna real e verdadeira se você colocar sua confiança nela. Se você firmar sua vida nos conselhos dessa palavra, se alimentando com essa palavra, tudo vai mudar na sua vida. Pega o Salmo 119. Pega o versículo 89. Aleluia.
Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Se você olhar, está tudo lá, o sol, as estrelas, o dia, a noite. Se você olhar para as estrelas, à noite começa a amanhecer o dia, as estrelas estão lá, mas quando o sol começa a aparecer, você não consegue mais enxergar as estrelas, mas elas continuam no mesmo lugar, elas não mudaram de lugar. Você que não consegue enxergá-las, mas elas estão lá. E é isso que você tem que entender, por mais que eu não veja Deus nessa manhã, aqui, com os meus olhos naturais, eu tenho que saber que Ele está aqui, sim. É você que tem que saber. Porque você crê nessa palavra. Ele diz, olha, estarei com você até o fim. Eu não vou te deixar. Os meus olhos, como chamas de fogo, estão sobre você. Eu não vou te deixar. A Fran está aqui nessa manhã. E os filhos dela não estão nem no Brasil. Ela não pode pegar um jatinho ou um carro e sair correndo e a língua içara, rapidinho, num telefonema. Ela está impotente. O que esteja acontecendo nesse exato momento com os filhos dela, ela está impotente, ela não pode fazer absolutamente nada naturalmente falando. Mas aquele que é socorro bem presente na hora da angústia está lá. E ela pode acionar o céu a hora que ela quiser. Senhor, eu não posso ir, o meu braço é curto para alcançá-los, mas o teu é longo. E o Senhor pode tirá-los de qualquer lugar, de qualquer situação, porque tu és Deus que ressuscita mortos. Você tem que começar a crer nessa palavra. Paulo foi apedrejado até a morte. Morreu apedrejado, mas os discípulos ao redor dele olharam e ele se moveu, se levantou e foi com eles. Porque Deus é Deus que ressuscita mortos. Não tinha chegado. O diabo não pode te matar. Paulo sabia disso. Diabo, você não pode me matar. Ele se levantou, sacudiu a poeira e foi com eles. Você sabia que o diabo não pode te matar? A única coisa que o diabo pode fazer é te encorajar, é te induzir a se matar. Isso ele pode fazer. Mas ele não pode te matar. Porque Jesus morreu no teu lugar, precocemente, para que você tivesse o direito de viver por 120 anos nessa terra. E como que o diabo te induz a se matar? Por meio de drogas, de uma vida louca, de suicídios, de bastante outras coisas. Ele te induz. Você não sabe se você continuar bebendo, você vai ter uma cirrose e vai morrer? Então para de beber. Você não sabe que se você usar drogas, você vai ter uma overdose e vai morrer? Então para de usar. Ah, mas eu não consigo. Consegue sim, o diabo está mentindo para você, porque não existe tentação sobre-humana que você não possa resistir. Porque Jesus foi tentado em todas as áreas e não pecou. Então você também pode. O pecado não tem mais poder sobre a tua vida. É você confiar nessa palavra. A Rita peca porque ela quer pecar. Simples assim. Ela pode não pecar se ela quiser. Ah, mas é difícil. Não é impossível. Você tem que saber o que você está alimentando dentro de você. Como que você vai resistir ao pecado se você não se submete a essa palavra? Se você não lê a palavra, se você não se edifica, não se fortalece, como você vai resistir? Até o sangue. Você tem que entender que você está numa guerra. E o diabo, ele não dorme. Ele é um ser espiritual. Só que Deus limitou o poder dele ao pó da terra. Onde está o poder do diabo? Na antiga natureza.
Ali está o poder do diabo, foi limitado à antiga natureza. Por isso ele usa a antiga natureza para destruir o mundo, destruir você. O que ele usa, a antiga natureza? O que ele fez para causar a Segunda Guerra Mundial? Ele usou Hitler. Os pensamentos de Hitler eram os pensamentos dele. Os seus pensamentos têm que ser os pensamentos de Deus. Você tem que ser um instrumento de paz. Não de ódio, não de contenda. Você tem que estar um passo à frente de Satanás. Você pode estar sempre a um passo à frente dele, se você se submeter à palavra do Senhor. Você colocar toda a tua vida de verdade diante do Pai. Há muitos anos, uma amiga, na época do Collor, ela era recém-convertida, e o marido dela tinha, o cunhado dela era gerente de um banco, e o marido dela tinha todo, como o irmão era gerente do banco, ele colocou todas as economias dele, tudo naquele banco, o banco do meu irmão. E que meu irmão é o gerente. Vou ajudar o meu irmão, vou colocar todas as minhas economias em um único banco, onde o meu irmão é o gerente. E ela estava orando, e Deus disse a ela: diga ao teu marido, pegue todo o dinheiro e tira do banco, todo o dinheiro, rápido. Hoje, diga para ele tirar todo o dinheiro do banco e trazer para casa. Todo o dinheiro. E ela foi lá e disse: Pedro, pegue todo o dinheiro que nós temos e traga para casa. Eu falei: você está louca? Deus falou comigo, vá lá, tira todo o dinheiro. E aí ele foi e falou para o irmão falou assim: a mulher é maluca, eu sou gerente do banco, não tem nada, nenhum indício de que vai acontecer alguma coisa. Não, eu confio na minha esposa, tira, eu quero o meu dinheiro, tira todo, eu quero o meu dinheiro, você me dá o dinheiro. E o irmão muito bravo, tipo assim: você é um fraco, sua esposa mandando em você. Mas pegou todo o dinheiro e deu para ele. No dia seguinte, naquela noite, o Collor fez o que fez. Todo mundo ficou com o dinheiro aprisionado, menos o Pedro. E ele enriqueceu porque ele tinha dinheiro para comprar coisas. O dinheiro dele não estava preso no banco. Deus sempre tem um passo a mais. Se você ouvir a instrução, mas para ouvir, pensa comigo. Como você vai conseguir ouvir se você não conhece essa palavra, você não passa tempo com a palavra, você não tira um momento? Jesus diz assim: será que você não tem, Rita, nenhuma hora do seu dia, das 24 horas que eu te dei, filha? Será que você não tem nenhuma hora para ficar só comigo? Para me adorar, para ler a minha palavra? Será que você não tem? O que eu vou falar para ele? Eu vou falar que eu não tenho, mas você ficou uma hora lá com a Cícia no telefone que eu vi. Que cara que você vai falar para Deus que você não tem uma hora, mas você tem uma hora para ficar lá, com a sua namorada, com seus interesses, mas comigo você não tem uma hora? Você tem uma hora, sim. Se você olhar bem para a sua agenda, você tem uma hora. Você tem mais de uma hora. Então não existe desculpas para nós. Porque você pode fazer a boa escolha de submeter as tuas emoções, a tua carne a essa palavra. Olha o versículo 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. A palavra de Deus é vida para nós. Olha o versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você está
A palavra de Deus mostra para você aonde os teus pés ficaram aprisionados, estão enroscados. Aonde os teus pés estão embaraçados é no pecado, é no adultério, é na bebida, é na mentira, é no orgulho. Aonde os teus pés estão enroscados, a palavra traz luz para você. Quando Jesus diz, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, porque o mundo jaz em trevas. Então você tem uma lâmpada com você, que é a palavra. A palavra ilumina a sua vida e o seu caminhar. Não dá para colocar uma casa, uma cidade inteira iluminada em cima de um monte que você não consiga enxergá-la, Jesus diz. Por que você enxerga? Por que a luz tem que entrar em mim? Ele fala da nova natureza. Quando a nova natureza entrou em mim, tudo mudou, iluminou a minha vida. Os meus pensamentos naquela noite mudaram. Eu saí da morte para a vida num piscar de olhos. No dia seguinte eu não era mais a mesma pessoa. Fisicamente eu estava igual, mas a minha mente, alguma coisa em mim começou a mudar. Você tem que desejar a verdade, porque existe uma verdade para cada situação que você está enfrentando, existe uma verdade. E só você pode desejar e buscar isso para a sua própria vida. Pega Mateus 4, olha o que Jesus diz aqui, ó, Mateus 4, 4. Versículo bem conhecido. Aleluia. Mateus 4, 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Existe uma palavra que é vida, que é alimento para nós. Você precisa entender que ler a palavra de Deus é importantíssimo para a sua jornada de fé, para a sua caminhada. Pega Hebreus 11. Vamos para frente. Olha o que ele fala aqui. Quando ele começa a falar de fé. Hebreus 11, versículo 3 de Hebreus 11. Pela fé. Pela fé. O justo viverá por fé. A fé foi dada para quem? A Bíblia diz que a fé foi dada aos santos. Quem é ímpio tem fé? Não. Ele tem poder da mente, ele tem convicção de coisas naturais, ele tem força de vontade. Mas fé foi dada para os santos. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Se você ler lá em Gênesis capítulo 1, Deus disse, haja luz, e houve luz. Ele falou e veio a existir. Então ele criou tudo que você enxerga pela palavra dele. Ele falou. Então você pode confiar nele. Mas você tem que combater essa sutil incredulidade dentro de você. De que jeito? Jejuando, orando no Espírito Santo, mudando a sua maneira de pensar, começar a pensar como a Bíblia diz, a respeito do que você está enfrentando. O meu filho não é isso que eu estou vendo. O meu filho é ensinado do Senhor e grande é a paz sobre o meu filho. Eu agradeço a Deus porque o meu filho terá uma mulher virtuosa, que fará bem a ele todos os dias da vida dele. Eu te agradeço porque a minha filha terá um esposo que ama Deus, que ama Jesus, um esposo fiel, de mãos santas. A minha filha vai ter um esposo assim.
Você tem que falar a verdade da palavra, colocar na sua boca. A minha casa servirá ao Senhor, os meus descendentes são geração bendita do Senhor. Então você tem que começar a pensar a teu respeito como a Bíblia pensa. Pega Tiago, é só ir para frente, é o próximo livro. Tiago capítulo 1, versículo 21. Tiago 1, 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essa palavra tem que ser vida para você. Então você está lendo a palavra. Como que eu quero ser uma esposa virtuosa? Como que é uma esposa virtuosa? O que a Bíblia diz sobre esposas virtuosas? Aí você começa lá em Provérbios 31. A mãe do rei Lemuel deu um conselho maravilhoso para o filho, que era um jovem rei. Lemuel, não gaste a sua juventude, meu filho, com mulheres, com bebidas. E ele começa a dizer como seria uma mulher virtuosa. Essa mulher virtuosa, Lemuel, fará bem a você todos os dias da sua vida. Essa mulher virtuosa, ela trabalha fora, ela não come o pão da preguiça, ela sabe dar ordens na sua casa, ela sabe coordenar toda a tua casa e ainda assim trabalha fora. Ela tem vestes de força e dignidade, filho. Então você quer ser essa mulher virtuosa? Está lá os conselhos. Aprenda a fazer bem ao seu marido todos os dias da vida dele. Não coma o pão da preguiça. Limpe a sua casa, deixa tudo organizado, organiza as coisas dele. Saiba dar ordem às tuas servas. Se quiser, trabalhe fora. Seja honrada pelos teus filhos, pelo teu marido. Você tem vestes de força e dignidade, você não tem medo do amanhã. Por quê? Porque você confia em Deus. Porque a mulher virtuosa confia em Deus. Então chega em casa, começa a olhar. A tua casa, ela é organizada? Você cozinha? Você sabe cozinhar? Aí você é casada, você tem que saber. Compra um livro de receitas básicas, se esforça. Eu não gosto de cozinhar. Então como você quer casar? Eu não gosto de fazer compra, não gosto de ir ao mercado, detesto. Quem vai fazer compra? Eu não gosto de lavar roupa, Deus me livre, muito menos de passar. Então como você vai fazer? Se você não tiver ninguém, uma serva para te ajudar, a roupa vai ficar amontoada? Você vai gastar dinheiro? Seu marido não tem como pagar. Você é a mulher virtuosa que faz bem a ele, você não vai endividá-lo. Porque você faz bem a ele todos os dias da vida dele. E por sua causa não há falta de nada, porque você é ótima para economizar. É ótima para fazer as coisas. Você é a primeira a ajudá-lo a economizar. Não é a primeira a gastar. Assim é a mulher virtuosa. E você tem que buscar ser essa pessoa. Se você quer que essa palavra se torne vida para você. Eu sou uma jovenzinha, eu quero casar. Então, mamãe, deixa eu arrumar a cozinha para a senhora. Mamãe, deixa eu ir junto com a senhora no mercado. E você, como irmã mais velha das tuas filhas, o que a Bíblia diz sobre as mulheres casadas? Elas devem ensinar as mais jovens. Então, as mulheres casadas ensinem as mais jovens a serem boas donas de casa. Está escrito lá. Eu não quero que a minha filha estrague as mãos. Você é cristã? Você conhece a palavra? Então não fale isso.
Não pense assim, você pensa errado, fora da palavra. E como que você quer que o casamento da sua filha perdure? Se você não ensina a sua filha a ser uma boa dona de casa. Me fala, como? Se você não ensina o seu filho a ser aquele que realmente será o sacerdote do lar. Você tem que ensinar teu filho. E como que você ensina? Dando a ele os afazeres, estando junto com ele. Filho, vamos lavar o carro. Filho, vamos no banco. Filho, coloca o lixo lá fora. Filho, vamos consertar essa porta aqui, ó. Pega lá um martelo, um prego. Ai, posso bater no meu dedo? Qual é o problema? Não vai arrancar seu dedo. Só não tem dano quem nunca faça. Você nunca dirige quando você vai bater o carro. Você tem carta, mas nunca dirige, não vai bater carro nunca. Não vai ralar o teu carro nunca. Você não dirige? Você entende? É prática. Seu filho veio reclamando, chorando da escola do amiguinho, vamos orar pelo teu amiguinho. Fica firme aí, meu filho, vamos orar pelo teu amigo. Mas pai, vamos orar pelo teu amiguinho. A palavra de Deus diz para nós orarmos por aqueles que nos perseguem. Prática. A palavra de Deus é prática. Você tem que ser uma mãe firme. Eu lembro até hoje. Foi o primeiro marido da minha irmã. Minha irmã teve 5. Acho que uns 5 ela teve. Graças a Deus se converteu. Aleluia, irmão. Glória a Jesus. E o primeiro marido teve uma briga com ela. E a mãe dele foi muito sábia. Eles moravam em um sítio, na saída de Lins, indo para Sabino. E a minha irmã morava aqui em frente do Americano, que já derrubaram as casinhas, agora tem uma construção ali. Mas era uma daquelas casinhas que ela morava. Então, daqui dessa rua, do Jardim Americano, do Ial, até passando o cemitério novo, indo para Sabino, é longe. E ele brigou com a minha irmã. E foi embora a pé para a casa dele. Chegou lá de noite, bateu na porta. A mãe dele falou, o que aconteceu? Ah, vou dormir aqui, que eu briguei com a Cássia. Aqui não, você vai voltar para a tua casa, vai fazer as pazes com ela, porque você casou agora. E bateu a porta na cara dele. E ele voltou para casa. Ótima mãe. Excelente mãe. Você tem que ensinar o teu filho a ser um homem responsável. Ensinar a sua filha a ser uma mulher responsável. É você que treina. Quem vai treinar? O mundo? Vai treinar do jeito dele? O que você quer? Você tem que começar a pensar que esta palavra tem vida para você. E vida em grande abundância. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pare de se enganar achando que você sabe quando você não pratica nada. Você tem que praticar. Aleluia. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele, que sou eu e você, que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será o quê? Bem-aventurado, bem-sucedido no quê? Realizar. Tem que praticar. Essa palavra tem que se tornar a sua vida. Está impregnada em você o tempo todo. Porque quando vier a pressão da perseguição por causa dessa palavra, tudo que o diabo vai tirar de você é essa palavra. Está lá em Josué. Pega Josué. Amo Josué. Josué capítulo 1. Vamos para Josué. 6º livro da Bíblia, lá no começo. Aleluia.
Depois de Deuteronômio, você encontra Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Olha o conselho que Deus deu para Josué. Nós temos que nos tornarmos fortes nessa palavra. Você tem que aprender a investir em você mesmo. Você não vai investir. Você está investindo o que em você mesmo? Essa palavra nessa manhã é para você. E para mim, eu não estou isenta dessa palavra. Não pense porque eu estou aqui falando na frente que essa palavra não é para mim. Ela é primeiro para mim. Então eu tenho que ser essa pessoa que pratica. Pratica quando você está com raiva, a sua carne está com raiva, a sua carne está preguiçosa, você quer morrer, a sua carne que quer morrer, não você. Você tem que ficar firme. E colocando a sua carne no lugar dela. Versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite. Medita o tempo todo, em qualquer situação, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, depois que você fizer tudo isso, farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido em tudo? Medita nessa palavra. Ah, minha vida está um horror. Medita na palavra, que vai parar de ser um horror. Ah, meu casamento está péssimo. Medita na palavra. Vai melhorar teu casamento. Seja a mulher virtuosa. Seja o homem sacerdote do seu lar. Então medita nessa palavra, que as coisas vão mudar. Vamos voltar para Romanos 4. Abraão, olha o que Abraão fez. Ele meditou na palavra. Ele trouxe à memória o que Deus havia dito a ele. Romanos 4:17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então ele creu, mesmo olhando para a idade dele, mesmo olhando para o físico dele fraco, sem nenhuma possibilidade de gerar filhos, ele creu na promessa de Deus. Ele olhava as estrelas e pensava: Deus falou que eu seria pai de nações. Ele não mente. Ele criou tudo, ele traz à existência aquilo que eu não vejo. Começa a trazer à sua memória as coisas boas que Deus já fez para você. Quantas vezes ele já te curou? Vai curar de novo. Quantas vezes ele te tirou de uma vida financeira difícil? Vai te tirar de novo. Quantas vezes ele te socorreu na tua aflição? Vai te socorrer de novo. Ele sempre faz de novo. Você tem que trazer à memória o que dá esperança para você. Não ficar pensando no problema. Pensa na solução do problema. E a solução, a resposta está no Espírito Santo. Se edifica na sua fé santíssima. De que jeito? Orando no Espírito Santo. Eu quero ter uma fé edificada. Ora em línguas. Mas eu canso. Não seja fraco, seja forte. Ore. Obtenha aquilo que você está buscando no Senhor. Lembrei de uma coisa. Pega Neemias. Vamos para Neemias, lá no Antigo Testamento. Neemias 8. O povo de Israel, Neemias foi construir
os muros de Jerusalém. Você quer construir a sua vida fortalecida. Só tem um jeito, ouvindo a palavra, praticando a palavra. Eu quero ser bem-sucedido em tudo que eu for fazer nessa terra. Ótimo, eu também quero. O que a gente faz? Vamos ler a Bíblia, vamos praticar a palavra, vamos não ser ouvintes negligentes, vamos pegar pelo menos 1 hora do nosso dia, 1 hora todo dia. E vamos ler a palavra, vamos meditar nela, vamos orar no Espírito. O esposo da minha amiga, ele não viaja sem levar na mala a Bíblia. Só que nem nascido de novo ele só carrega a Bíblia, ele acha que a Bíblia significa algo. O diabo conhece a Bíblia, esse não é o problema. O diabo conhece a Bíblia em todos os idiomas da terra. Levar a Bíblia na sua bagagem não significa nada, é com um livro qualquer. Sem a pessoa do Espírito Santo, não tem revelação na palavra, não adianta carregar a Bíblia. Você olha para ele, a vida dele é toda torta. Mas ele fala, eu não viajo sem levar minha Bíblia. É religioso. Não conhece o que está escrito na palavra. Temos que conhecer a palavra de Deus. Não vamos ser ouvintes negligentes. E aqui eles estavam sem ler a palavra. Eu não vou ler porque o tempo está curto. Eu ia começar, mas vou começar aqui do versículo, mas vou pular. Enchegando, Neemias 8:1. Enchegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, olha só, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Então, olha quanto tempo ele ficou lendo. E hoje as pessoas não aguentam nem 1 hora. Nem 1h30. Mas aguento ficar na Netflix. Horas. Porque distrai a alma, a carne. Porque o diabo não quer que você conheça a palavra. Sua carne acha isso um tédio. Mas não você, nascido de novo, não é tédio para você, é a sua vida. E olha só, versículo 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Então, essa palavra trouxe alegria ao povo, deu bom ânimo a eles. Essa palavra dá bom ânimo. Chega alguém na sua casa, nervoso, irritado, fala: senta aqui, vamos orar e você vai ouvir a palavra. Dá a Bíblia para ele, fala: leia, começa a ler o Salmo número 1. Vai lendo. Eu já fiz tanto isso na minha salinha ali, chega alguém aflito, fala: senta aqui perto de mim. Pega a Bíblia, vai lendo enquanto eu estou aqui no computador. Leia em voz alta. Vai lendo, meia hora depois, está calmo, agora vamos orar. Ensina, a palavra de Deus é prática. Oh, glória! Aleluia! Deus é bom.
Eu quero terminar. Vamos lá para 2 Timóteo. Eu termino nessa manhã em 2 Timóteo. Olha o que está escrito aqui em 2 Timóteo 4,16. Vamos pegar do versículo 14. 2 Timóteo 3, do 14. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Eu termino em 2 Timóteo nessa manhã. Porque a palavra de Deus é apta para tudo para nós. Olha só. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Percebe quão poderosa é a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida? Então, pegue um tempo todo dia, leia a palavra de Deus. Não deixe a palavra ser uma palavra qualquer na sua vida, mas que ela seja a tua vida. Amém? A Marciana termina a reunião nessa manhã gloriosa. Deus é bom, justo e fiel. Está toda bonita. Aleluia. Glória a Jesus. Nosso Deus é bom, justo e fiel. Lembrando, só para lembrar, estava esquecida, sexta-feira agora, dia 23, vamos ficar o dia todo aqui para a gente orar no Espírito Santo, das 8 da manhã às 6 da tarde. Se você puder vir, venha. Quer passar o dia comigo? Traga um lanchinho, tem micro-ondas lá em cima, tem geladeira, mas venha. Passe um tempo, um período, com certeza vai te ajudar muito. Amém? A Marilis, a Marciana está me lembrando. Segunda e terça a gente fica das 7 da manhã às 9 da manhã só para orarmos em línguas. Amém. Bom dia. Vamos nos alegrar. Passamos essa manhã exposta à palavra do nosso Pai. Vamos acolher em amor, escrever na tábua do nosso coração, como a nossa irmã disse, é vida. É a nossa vida, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Pai, nessa manhã, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo e fiel. Obrigada, Pai, porque o Senhor vela pela tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é tudo para nós. Obrigada, Pai, por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia, Pai. Obrigada porque encontramos a salvação, encontramos a Jesus. Obrigada, Pai, porque a nossa casa está guardada debaixo das tuas asas, Pai, no esconderijo do Altíssimo, porque na nossa casa reina o Senhor. Obrigada, Pai, pelo nosso nome escrito no livro da vida, Pai. Obrigada. Obrigada porque nenhum dos nossos entes queridos, Pai, nem os de perto, nem os de longe perecerão. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos. Nós temos um coração grato, Pai. Um coração grato. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos, aonde nossa mão não alcança, Pai, os teus braços alcança, Senhor. Obrigada, Pai, obrigada. Obrigada por essa manhã de paz, manhã de vitória que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Pai, que é nosso direito ter um domingo abençoado.
cheio de paz. Obrigada, Pai, pelos olhos do coração dos meus irmãos iluminado, pelos olhos do meu coração iluminado. Obrigada, Pai, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções alinhadas conforme a Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos. Obrigada porque nós temos o livre-arbítrio, Pai, e escolhemos a vida e não a morte. Todos os dias nós escolhemos, Pai. Obrigada porque nós temos a luz da vida. Obrigada, Pai, podemos enxergar. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos. Obrigada, Pai, que os nossos olhos verão o Rei. Os nossos olhos verão o Rei, Pai. Obrigada. Obrigada, Jesus. O leão da tribo de Judá. Obrigada, Pai. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Pai. Reconhecemos o Senhor na nossa vida. Nós te adoramos. Bendizemos o teu nome. Nós te amamos. Te adoramos. Te glorificamos. Nós te glorificamos. Obrigada por tudo que o Senhor fez para nós, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada, Pai. Nós só temos que te agradecer. Obrigada, Pai. Nós te adoramos. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja o Deus da glória. Troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aleluia, Pai. Um domingo abençoado, meus irmãos. Amém.